E aí, galera, mais um IBLoucos, o seu videocast da Mocidade da Goinha. Hoje é um videocast de cinema. Nós vamos indicar um filme pra você. Não é Guardiões da Galáxia? Não é. Não é A Culpa é das Estrelas? Não é A Culpa das Estrelas. Não é Dona Flor e seus dois maridos? Não, esse com certeza não. Com certeza não. O filme que nós vamos indicar pra você hoje é Deus não está morto, Deus está vivo. Olha que notícia é essa. Essa frase foi criada, célebre, por um grande pensador, muito estudado nos meios acadêmicos, Friedrich Nietzsche. Nietzsche chegou a fazer... Era um alemão com sérios problemas de infância. E que morreu, se matou. Foi um homem que se matou, tirou a própria vida. Ao final da vida era completamente demente, não tinha suas faculdades, seu juízo, mas ele escreveu alguns livros onde ele combate violentamente a existência de Deus e o cristianismo. Você já viu o filme? Deus está bom. Já. E ele basicamente trata Fui na pré-estreia com o Daniel. É mesmo? Com seu filho? É, foi uma aventura. Manter o Daniel lá dentro do cinema deve ter sido legal. Ele tá sentado aí, no começo do filme, né? O professor fala que Deus tá morto. Aí ele virou e falou assim, pai, o cara tá ensinando errado na escola. E o senhor me trouxe pra ver um filme todo pecador. Né? É que meu filho só tem 5 anos, gente. Então imagine isso aqui, na sala de aula, um professor e um aluno entram em um embate, um confronto, para uma conversa não simplesmente teológica, não simplesmente religiosa, mas uma conversa filosófica mesmo, científica, sobre a existência de Deus. É disso basicamente que trata o filme. E a gente tem falado na nossa mocidade, nós trabalhamos muito com os universitários, que isso na verdade não é filme, na verdade quase todos os dias nas salas de aula alguma coisa parecida com aquilo acontece. A minha esposa Patrícia está cursando psicologia, quase todos os dias ela chega em casa com um episódio para me contar de alguma coisa relacionada a Deus, a Bíblia, a Jesus. Há a palavra de ordem hoje no meio acadêmico é tolerância. Se você quer ser gay, pode ser gay. Se você quiser fumar maconha, pode fumar maconha. Você pode ser até obeso. Você pode ser o que você quiser. Mas quando fala assim, seguir a Bíblia, dar dízimo, não se prostituir, Jesus. A palavra que irritante é Jesus. Jesus não gosta. Deus até é tolerado. Deus que é vago. Deus abençoa, amém. Deus pode ser vai com Deus. Mas Jesus pode é irritante. Ser Tony Stark. Jesus é irritante. Jesus incomoda. Quando esse assunto vem em voga, Jesus é muito irritante. Eu estou lembrando aqui da história de um russo, um jovem, em 1965, na sala de aula. O professor jogou um pó na água e a água ficou vermelha. E aí ele disse, viu gente, foi assim que Jesus transformou a água em vinho. Aí ele jogou um outro pó e a água ficou branca. E ele disse, viu, eu sou mais milagreiro que Jesus, porque eu destransformo a água. E o aluno, então, cristão, levantou a mão e disse, então beba água pra gente, professor. Aí o professor falou, não posso beber porque esse pó é venenoso. Aí o aluno disse, como é venenoso o ensino que o senhor está pregando, mas a água que o meu Cristo dá... Era fenolftaleína. Sara a gente. Era isso aí mesmo, como é que é o nome? O primeiro foi fenolftaleína. Fenolftaleína. Depois tacou ácido, né? Isso aí que foi jogado. Então imagine bem, sabe o que aconteceu com esse jovem? Foi retirado da sala e foi morto. E aquela atitude dele se espalhou por toda a então conhecida União Soviética. Hoje a gente não precisa de ir nesse nível, mas eu acho que um aluno na sala de aula, ele precisa se posicionar e um cristão tem que saber o mínimo sobre como provar a existência de Deus. Não pode aceitar qualquer coisa, né? O filme ele mostra isso, que o professor ele queria obrigar os alunos a aceitar uma ideia filosófica que ele acreditava. Ele falou assim, eu não vou nem discutir isso, eu quero que vocês assinem um termo. E aí quando aquele jovem se posiciona, o professor o ameaça, né? De todas as maneiras, mas ele permanece firme na sua convicção. E vai procurar saber. Os argumentos dele, que vale a parte boa do filme, né? Não são argumentos assim tão profundos, porque é um filme, mas ele mostra e incentiva para nós o seguinte, que você tem que correr atrás das linguagens. Então, se a ciência está falando que Deus não existe, aí você vai lá ver o que a ciência pensa a respeito da criação do universo, a respeito dos males do mundo, o que a ciência fala a respeito disso. E aí quando você investiga, o que você encontra? Deus. E é isso que o filme mostra de uma forma bem lúdica, até com algumas histórias paralelas. Tem alguns atores que você vai identificar lá, você vai achar muito engraçado. Aquele Superman do seriado da Rede Globo, As Aventuras de Lois e Clark, Dick Cain, vai aparecer a foto dele aqui.
Isso. Ele tá gordinho no filme. Isso, ele tá mesmo. Ele não tá tão super. E o professor Kevin Sorbo, o Hércules do seriado. Isso, muito tosco. Como o filme vale a pena. Vale a pena. E no final do filme, as pessoas começam a mandar uns pros outros mensagens dizendo Deus não está morto. Eu já recebi várias, Deus não está morto. Ele tá falando final, mas não é o final do final, tá, gente? Não, fica tranquilo. É uma proposta que não tem spoiler. É uma proposta de você dizer para todo mundo que Deus realmente não está morto. A minha palavra para você é realmente se posicione. Procure saber. Procure em qualquer ambiente chegar e provar isso. E mostrar que se você está vivo, você é a prova maior da existência do Criador. Um amigo meu entrou no ônibus outro dia, encontrou um velho amigo de infância e ele foi questionado. Ô fulano, você é crente, né? Então prova que Deus existe. Aí esse meu amigo disse pro outro assim, olha, nesse ônibus aqui eu creio que todo mundo crê que Deus existe, só você que não. Então é você que é a minoria que tem que provar para a maioria por que Deus não existe. Então que Deus dê graça pra lógica, gente. Isso, que você responda pergunta com pergunta e que você seja uma pessoa capacitada para provar que o Cristo que mora em você é poderoso, é eficaz. E esse ateísmo, essa mentira que tem fora, ela não cola. Não aceite o professor na sala de aula colocar qualquer coisa na sua cabeça só porque ele é o professor. Ele não pode levar as opiniões pessoais dele para a sala de aula. Então ali um ambiente acadêmico, se chegar no ponto de falar de religião, fale. Se posicione. É um filme que a gente recomenda e a gente quer que você assista. Ele já deve ter saído do cinema quando da saída desse videocast, mas ele está disponível no Netflix e no Now, tá? É só entrar lá e ver. Essa é a nossa dica para você essa semana. Que Deus te abençoe. E eu tenho uma notícia para você. Deus não está morto. God's not dead. Eu sou o professor Redson e essa é a classe de Filosofia 150. Eu quero evitar debates sem sentido e pular para a conclusão que os alunos do segundo ano conhecem. Não existe Deus. O que eu quero de todos vocês é que preencham as folhas que eu distribuí com 3 pequenas palavras. Deus está morto.